Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que debate grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos ao ar com alguma obra que trata de um tema da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, né, e clique no sininho para ativar as notificações. Lá você vai ter acesso ao nosso conteúdo e pode acessar, ver os nossos novos programas e também todos os programas que nós já gravamos. Afinal de contas, já estamos no programa 32, né, Guilherme? Isso aí. Também nós temos, você pode ter acesso a todos esses programas pelas plataformas de streaming. Nós estamos também em formato podcast lá no Spotify e também em outras plataformas como o Google Podcast e assim por diante. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quiser nos apoiar, nós temos a seção Apoia-se lá no nosso site, www.ocenaculo.com.br. E ali você pode, a partir da seção Apoia-se com uma quantia módica, nos acompanhar, conversar conosco pelo Telegram, né, e participar do nosso debate que nós temos lá nessa plataforma. Então, a gente convida também todos vocês a conhecer o Hayek Global College, né, que é uma faculdade que está implementando MBA aqui no Brasil, um MBA internacional, com alunos e professores de países diferentes. Então, se você tem interesse em conhecer mais, só entrar lá no link que vai estar abaixo aqui do vídeo, que é o www.hayekcollege.com, e se inscreva lá usando o código Cenáculo para ganhar 5% de desconto. Hoje nós estamos aqui no Instituto Hugo de São Vítor, Guilherme e eu, para falar sobre uma obra dando sequência ao que nós tínhamos feito no episódio anterior, que havia sido sobre a Fazenda dos Animais, a Revolução dos Bichos, do Orwell. Nós vamos falar sobre uma obra cinematográfica que trata da Revolução Russa, mais especificamente o filme Outubro, de Sergei Eisenstein. Talvez, né, acho que muito dificilmente a gente vai fazer um novo programa sobre uma obra tão antiga, né? Afinal de contas, é quase um filme centenário, filme de 1927, né, feito pelo Eisenstein, no auge ali do poder stalinista e com uma forte veia propagandística stalinista, vendo ou reformulando, né, recontando a sua forma, a Revolução de 1917. Bom dia, Guilherme. Um trecho específico ali, né? Bom dia. Pra gente fazer um filme mais antigo, só se a gente fizer Encoraçado Potemkin, sei lá, ou Viagem à Lua, aquele Aquele nem dá pra fazer, 20 minutos. É melhor vocês verem o filme do que... Vai ser mais curto que o programa. Então, o filme do Einstein, ele faz muito novo, né? O Einstein, ele nasce em 1898, então ele tem 29 anos, não tem 30 anos, né? Quando ele faz o filme. E é o terceiro filme dele, né? Isso. Ele antes tinha feito A Greve e o Encoraçado Potemkin. O Encoraçado Potemkin e A Greve. Isso, de 25 ambos, né? Isso. E depois, então, ele tem o Outubro, que trata... E é interessante porque ele é o primeiro que trata do período revolucionário. Os outros dois, eles são de acontecimentos pré-revolucionários, né? Como o Encoraçado Potemkin, que é de 1905. Né? O acontecimento, revolta, né? O acontecimento. E A Greve é de 1912, eu acho. O acontecimento. E depois ele vai fazer algumas obras, né, como o Velho e Novo, Que Viva México, o Alexander Nevsky e o Ivan Terrível. E as duas partes do Ivan Terrível, né, esses mais antigos. Eu acho que os mais destacados aqui, o Alexander Nevsky, que é do final da década de 30, bem numa época dos expurgos, né, e o Ivan o Terrível, a primeira parte foi lançado em 44, a segunda parte em 58, mas isso. Eu acredito que tenham sido feitos tudo na mesma tomada, né? Os melhores, sem dúvida, são Encoraçado Potemkin e Ivan o Terrível. Encoraçado Potemkin por ser um dos primeiros filmes ali, não só da carreira dele, como um dos primeiros filmes da história do cinema. Então toda a forma de construção é toda diferenciada, tem cenas memoráveis, pela própria história que conta, pela forma como ele conta, e o Ivan o Terrível também pelo avanço tecnológico que já se tinha um pouco naquela década de 40, mas não só por isso, mas também pela história e pela forma de contar a história. O Outubro, eu tinha assistido A Greve e tinha assistido Encoraçado Potemkin e Ivan o Terrível já, e Outubro eu nunca tinha visto, e eu vi pra fazer o programa. Eu não gostei.
Eu acho que tem... O filme tá disponível, eu acho, no YouTube gratuito, né? Porque já deve ter Tem um canal passado os direitos autorais há bastante tempo, porque o filme vai fazer 100 anos, então... Ele morreu em 48, já deve o Eisenstein, então... 70. Já tá. Eu não sou bom, mas deve ter passado, se não passou, tá passando. E... 73 anos, sim. Então já tá em domínio público. E então tem no YouTube, tem no Telecine Play também, pra quem quiser assistir, que o Telecine tá fazendo uma amostra de 125 anos do cinema. Então eles disponibilizaram vários filmes desses mais clássicos ou cults no seu catálogo. E também tá no Netmovies, que é uma plataforma que algumas TVs têm, ou pelo site do Netmovies, que são de filmes gratuitos, né? Uma plataforma gratuita. Não sabia disso. Então... Eu não tinha assisti pra fazer o programa e eu achei bastante inferior em relação ao... Sobretudo, entra aqui, claro, um critério de avaliação pessoal, né? Eu não sou muito fã de filmes mudos de um modo geral. Então, sei lá, tirando o Gabinete do Dr. Caligari, Um Cão Andaluz, não lembro de outros filmes mudos que eu gosto muito. Então, mas o Encoraçado Potemkin, apesar de ser mudo, ele... Outubro é chato, né? Esse que é o negócio, coitado. Ele é arrastado, ele é... Eu acho que o filme, ele é um filme irregular. Eu acho que as primeiras cenas ali, os primeiros 30 minutos de filme, ele vai muito bem, tanto é que ele tem algumas sacadas que eu acho interessante ali, certos recursos que ele usa. Por exemplo, o recurso bastante famoso que tem do Encoraçado Potemkin, né, de imagem forte, ou seja, de imagem icônica que o filme traz, é a imagem da escadaria de Odessa, né, quando aquele carrinho de bebê vai despencando, descendo pela escadaria, e aquilo ali, pelo menos para mim, parece ser uma espécie de representação da Revolução Russa, ou seja, o carrinho ele vai descendo pela escadaria de uma forma irregular, quase tombando, vai passando por cima de corpos, né? E vai ser o processo da revolução que vai nascendo, né? O germe ali, ou seja, aquele nenê ali, aquele bebê que tá no carrinho, de certa forma é o processo da revolução, ou seja, a mãe dá a sua vida, né? Mas é ela que dispara o carrinho lomba abaixo, que faz com que o carrinho desça e siga o seu rumo, né? Então é uma imagem bastante forte, e eu acho que isso acontece novamente. Ele nos choca em alguns aspectos, em alguns momentos, principalmente na cena da ponte, no levantar das pontes, aquela cena em que estão os corpos, ou seja, os cavalos, o cabelo da mulher que morre, e eles morrem justamente no momento, no espaço em que a ponte ela vai levadiço ali, vai subir, né, para isolar o centro da cidade dos bairros proletários. Aquela cena, ela me parece assim, bastante forte também, ou seja, ele consegue colocar em algo que a gente a princípio não conseguiria imaginar, toda a relação de separação entre proletariado e burguesia, né? E tudo isso à base de corpos, né? Sejam dos corpos animais, né? E é justamente um cavalo que está ali, ou seja, um animal que é símbolo de força, que é símbolo de trabalho, que é símbolo de força de trabalho também lá na Fazenda dos Animais, afinal de contas, é o guerreiro, né? O cavalo que impulsiona toda a mão de obra, todo o trabalho, e aquele cavalo morto, ele vai sendo suspenso até que ele cai. Eu acho que, então, até esse momento, por exemplo, a sobreposição muito rápida que ele vai fazendo da imagem da metralhadora e do povo circulando pelas grandes avenidas em protesto, vai mostrar esse recurso que ele acaba tendo como cinema mudo, justamente para mostrar essa ideia dinâmica de uma metralhadora sendo disparada. Então tem muitos recursos ali que são bons. Depois disso, o filme meio que dá uma caída, né? Tem um momento icônico ali, que é a chegada de Lenin na estação Finlândia. Até é interessante falar que o filme, por exemplo, se a gente procura o filme no IMDb,
o filme tem o nome de Outubro e os 10 dias Os que 10 abalaram, dias que abalaram o mundo, né? isso. Justamente em referência ao livro do John Reed, que era jornalista norte-americano, que estava no momento da Revolução e presenciou isso e escreveu esse clássico do jornalismo norte-americano contando sobre a Revolução. E também é interessante para fazer uma leitura, para complementar quem gosta desse tema da Revolução Russa, o embasamento que o Edmund Wilson faz no Rumo à Estação Finlândia, justamente culminando, né, nessa cena do Lenin chegando à estação e dando o processo da Revolução. E ele vai fazer um levantamento sobre a Revolução Russa e suas bases históricas, filosóficas, desde de Michelet, Renan, Taine, né, as origens do socialismo, fala bastante sobre Marx e também sobre o próprio Lenin, Trotsky. De certa forma, ele faz algo que eu acho que até mais bem acabado do que o próprio Camus acabou fazendo lá no Homem Revoltado, mais focando ali na própria Revolução Russa apenas. Então, eu acho que o filme ele acaba tendo uma decaída no filme. Não é o filme que eu mais gosto do Eisenstein. Eu acho que o Ivan o Terrível, pelo menos a primeira parte, é o seu melhor filme. O fato de realmente dos recursos técnicos terem sido usados em 44 são muito maiores do que os de 25, 27, então isso acaba modificando bastante assim a forma de ver. Mas mesmo em comparação ao Encoraçado Potemkin, eu acho um filme inferior. Mas é o filme dele que se destaca justamente por mostrar a revolução. Isso. Né? E acho que nisso a gente tem que dar um destaque, porque ele faz isso muito no calor do momento, né? Ele faz um filme sobre um processo histórico que ocorreu uma década anterior, né? Eu vou fazer minhas observações divididas em duas partes, uma do conteúdo e uma da forma. Quanto à forma, eu acho que o filme é muito bom, porque ele te consegue dar... Hoje em dia até se perdeu um pouco isso por questões de avanços tecnológicos e por outras questões. Mas o filme, ele te dá, eu acho que bem, duas vertentes ali. Ele te mostra as duas coisas principais que diferenciam o cinema enquanto linguagem das outras obras, das outras artes, digamos assim, que existem. Porque o Eisenstein, ele foi um grande teórico também, né? Ele não foi só um grande cineasta, inclusive tem as edições dos livros dele, questões de forma e acho que é o estilo do filme, alguma coisa assim, não lembro exato, mas tem no Brasil, eu tenho até, são livros bem pequenos editados pela Zahar, foram traduzidos. Então ele era um teórico, ele sobre o cinema e vigorou durante muito tempo, acho que hoje em dia isso já não é mais tão comum, mas vigorava durante muito tempo aquela ideia de que o cinema seria a arte que juntava todas as outras artes, né? Porque daí o cinema tinha literatura, tinha música, tinha teatro, tinha tudo junto ali num negócio que era gravado. E que não era bem assim, porque tu tem algumas excepcionalidades e algumas coisas que diferenciam o cinema enquanto forma. A gente vai falar bastante de forma aqui artística no nosso próximo programa, quando a gente for falar a teoria do romance do Georg Lukács. Então a gente vai ver toda a questão formal que envolve uma obra. Então aqui a gente tem uma questão formal própria de uma linguagem própria do cinema, que não é a mesma linguagem das outras artes e que nem é essa junção de todas elas. E nesse sentido eu acho que tem dois pontos que ficam bem claros no cinema do Eisenstein como um todo. Acho que talvez por ser um dos primeiros cineastas, um dos maiores cineastas russos junto com o Tarkovsky, mas por ser um dos primeiros, não só cineastas russos, mas um dos primeiros cineastas da própria história do cinema, acaba que talvez para se marcar mais essas coisas sejam mais visíveis, né, do que são visíveis hoje em dia, porque é uma ruptura e uma inovação ao mesmo tempo, então acho que isso fica mais evidente, né? Em tudo que é novo é sempre assim, tipo, a arte moderna é mais, os primeiros pintores são sempre mais, tudo é, a literatura é a mesma coisa, enfim. Então eu acho que dentro da obra dele tem duas coisas, assim, de toda a obra dele e que no Outubro também tá presente, eu acho que tem duas coisas que caracterizam o cinema enquanto linguagem e que são
importantes que se perceba. A primeira delas seria a questão da expressividade da câmera, e eu acho que isso é uma questão que diferencia sobremodo o cinema do teatro e de outras, especialmente do teatro nesse ponto, que é o fato de que a visão que se tem, e isso se manteve no cinema muito provavelmente dessa forma extremamente rígida até provavelmente Cidadão Kane. Depois de Cidadão Kane aí houve uma amplitude disso, mas por mais que se amplie não se consegue se fugir muito disso, que é a expressão vai ser dada pela câmera. No sentido de que a escolha daquilo que se vê ou daquilo que não se vê não é do espectador, e sim de um terceiro, que é o diretor. Ou seja, não é como no teatro, que quando tu vai assistir, tu assiste a pessoa inteira, e aí tu fica, sei lá, se a pessoa quiser mexer o braço, tu pode ver o braço da pessoa mexendo. Aqui não. Aqui no cinema tu vai ter apenas aquelas expressões que a câmera pegar ou que o diretor quiser dar pelo enfoque que ele quiser. Um recorte, é um ponto de vista. É um ponto de vista, exato. Então o telespectador acaba ficando, não é no mau sentido, mas ele acaba sendo refém daquela montagem que é feita por um terceiro. E a própria questão da montagem, porque a montagem é uma espécie de descontinuidade dentro daquele sistema, que a gente falou sobre isso. Em outras palavras, quando a gente comentou, por exemplo, a montagem de Meu Pai, lá quando a gente falou a respeito do Oscar. E é mais ou menos isso. Então a montagem ela é justamente para te dar uma descontinuidade daquilo, porque tu pode simplesmente cortar uma coisa e colocar outra em seguida. E isso é, claro, para passar a ideia que tu quer, para construir aquilo que tu deseja construir. E isso no filme tem cenas que são bem, bem claras quanto a isso. Por exemplo, assim, qual é a história que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a história da Revolução Russa, da queda ali do Nicolau II, em fevereiro, da instituição do governo provisório, ali dos mencheviques ali em fevereiro. A Revolução Russa começou... Aqui não é aula de Revolução Russa, né? Só uns comentáriozinhos. A Revolução Russa começou quando já tinha a Primeira Guerra Mundial, então a Rússia já estava lutando na guerra. E isso, enfim, era um dos motivos de crítica do povo ao czar, né? Era um dos motivos de ataque que se faziam ao czar. A Rússia era um país, basicamente, não era uma grande nação. Aliás, aí começou onde Marx errou, né? Se o comunismo fosse nascer numa grande nação burguesa, ele não teria nascido na Rússia. Ele teria nascido em qualquer outro país europeu, menos na Rússia, porque a Rússia tinha uma indústria extremamente incipiente. Era um país enorme, mas... basicamente agrário, então não se tinha nenhuma esse conflito assim, tipo a greve, quando tu vê o próprio filme do Eisenstein, a greve, é uma grande greve, é um negócio, mas é uma grande greve numa fábrica que tinha, tipo, não era um negócio generalizado como se aquilo acontecesse no país inteiro, porque o país também nem tinha indústria no país inteiro para fazer tanta greve. Então, nessa circunstância revolucionária, se instala o governo do Exército Branco, né, em fevereiro de 17, e aí nós temos, digamos assim, o conflito ali do Exército Branco com o Exército Vermelho, que é o mote, digamos, do filme, que vai ser essa segunda revolução dentro da revolução. Exato. Entre muitas aspas. E que, na verdade, acaba existindo vários movimentos, né, dentro desse processo da Guerra Civil Russa, de 17 acho que a 22, a gente vai ter o Exército Branco, que vai ser que pode ter duas acepções, né? O Exército Branco pode se identificar como todos aqueles que eram anticomunistas, né? E a Guarda Branca, que é chamada, afinal de contas elas remonta já a séculos. O Exército Vermelho, né? Que isso está bastante presente lá numa obra da qual eu gosto muito, que é o Exército de Cavalaria, do Isaac Babel, né? O Exército Verde, que era mais composto por camponeses do sul da Ucrânia, né? E que eram contra o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Negro, que era basicamente o exército formado e liderado pelo Néstor Makhno, né? Que era anarquista. E o Exército Azul, que era separatista polonês. Ou seja, era uma confusão, né? Era todos contra todos. Todo mundo junto agora. Todo mundo contra. Contra. Então, a gente tem isso e, aliás, isso é um negócio incrível.
as tomadas que tem o cara que faz o Lenin é impressionante. Muito parecido. Como o cara é... Quando eu vi a primeira vez, eu achei que fosse o próprio. Depois, teria que ter ressuscitado, né? Ele já tava embaçado. Não, não, mas eu disse, parecia muito, impressionante. Era muito parecido. Impressionante E a própria expressão, semelhança. ou seja, os gestos, né? Aquele gesto de se impor, de se apoiar, assim, nas bancadas. Aquela coisa insidiosa com as mãos, assim. Mas, bom, então isso do ponto de vista formal. Dentro da história, o que eu acho? Vai ser essa história que vai ser contada, então, da retomada do poder da tomada, digamos assim, do poder pelo Lenin e o seu grupo. Durante esse período, dando mais uma questão de contexto, assim, durante esse período o Stalin mandava e desmandava em tudo que acontecia, e então o próprio Eisenstein, apesar de ser um partidário da Revolução e tal, ele acabava tendo uma criação meio condicionada, assim, porque ele não podia... ele não era 100% livre para dizer o que ele queria. Há textos que dizem que ele tinha uma intenção posterior de fazer algumas novas montagens de Outubro, colocando cenas que supostamente teriam com Trotsky, e que o Stalin havia... o Kremlin, né? Não o Stalin, mas que o Kremlin não havia autorizado. Então a gente tem isso, e isso acaba sendo um reflexo na obra, porque o que acontece? A obra retrata um problema político de uma revolução que acontecera 10 anos antes, e que tanto o autor da obra, Eisenstein, quanto todo o meio em que ele estava inserido tinha interesse de que aquilo fosse retratado de uma forma X. Sim. E eu penso que talvez aí seja o principal problema do filme. Dentre todos os filmes que eu assisti do Eisenstein, apesar das qualidades técnicas inegáveis desse filme, ele acaba tendo, e eu acho que por isso ele acaba sendo um pouco cansativo, pelo menos pra mim, ele acaba tendo um viés propagandístico muito forte. Muito forte. Quer dizer, é Lenin e seus compatriotas como pessoas, sei lá, iluminadas, as pessoas que tinham ocupado o governo provisório eram praticamente, assim, seres que viviam como nababos, assim, sob as mesas de sinuca do czar, sobre a biblioteca, uns negócios, assim, meio... Eu não sei se foi assim ou se não foi. Agora, a questão é que, por ser tão exagerada a forma que é mostrada no filme, eu começo a me questionar se foi realmente. Sim. Porque força tanto a barra pra um lado que pro outro eu não tenho grandes conhecimentos sobre o governo provisório russo. O próprio Kerensky é sempre representado como alguém taciturno, sombrio, com a mão sobre o rosto, né, pensativo, ou seja, totalmente deslocado de todo o processo que estava se desencadeando naquele momento, por essa relação. Acho que isso já foi muito colocado, mas cabe se falar aqui, que é o processo de colagem, de síntese que ele acaba fazendo de sobreposição de imagens, ou seja, ele coloca uma imagem, coloca outra imagem, e a partir daquilo ele vai propor uma espécie de síntese daquela imagem, uma terceira imagem formulada, ou seja, a associação de imagens para dar uma ideia ao telespectador. Isso. Ele acaba fazendo isso com o Kerensky, por exemplo, o momento em que o Kerensky ele vai assinar ali um despacho autorizando execuções de pena capital, né? Ele fica um pouco reticente, ele assina e logo se tem uma imagem de uma estátua de Napoleão. E daí Kerensky cruza os braços que nem Napoleão, como Napoleão, e ali, e não satisfeito com isso, daí para deixar de uma forma mais explícita ainda, depois ele vai dizer que Kerensky é um novo Napoleão. Mas também tem que ver a questão da funcionalidade, né, do cinema russo, que durante a década de 20 ainda o analfabetismo era muito grande na Rússia, e uma das coisas que se foi utilizada era do cinema como uma forma de tomada de consciência de classe, claro. Ou seja, de passar o filme para o proletariado, né, para que houvesse uma tomada de consciência. E então essas fórmulas que hoje em dia a gente considera um tanto quanto fáceis, né, que são essas de sobreposição de imagens para passar uma ideia,
acaba fazendo com que tenha esse viés bastante propagandístico que tu diz. Outro Em exemplo... alguns momentos é legal, porque, por exemplo, Sim. assim, na ideia daquele dos egípcios lá é bacana, quando tem as construções egípcias cortando pra construção da ponte, assim, vai cortando aquela sobreposição demais. Isso é legal, tipo assim, era um negócio faraônico lá, é uma coisa faraônica aqui, tipo, é uma construção que acaba fugindo, não é só por uma questão política, ou talvez seja também, mas que tem um viés estético, etc, histórico por trás, que fica mais interessante, menos panfletário. Outro momento que ele acaba fazendo isso, eu acho que de uma forma mais bem acabada, é um momento em que a guarda está posta e um dos soldados acaba dormindo na guarda. E daí o oficial chega a ele e chama, cadete filho da mãe. E daí aparece no letreiro em russo ali, cadete filho da mãe. E daí novamente aparece a palavra mãe, né? Retomando essa ideia da mãe Rússia, né? E assim por diante. E daí logo corta para dentro do palácio, e as estátuas que estavam aparecendo, estátuas de Rodin e tudo mais, e daí uma estátua de uma criança dando o primeiro passo e a mãe segurando essa mãe a dar os primeiros passos, e o nome da estátua é Os Primeiros Passos. E logo volta a cena para as mulheres que haviam deposto os seus fuzis, e daí elas pegam os fuzis novamente e começam a marchar, dando os primeiros passos da Revolução. Ou seja, ali a construção ela é mais bem feita, ela é bastante... ali tem uma forma mais estética, mais sutil. Estética, mais sutil, mais bem acabada e mais elaborada dessa estruturação, e não apenas aquela contraposição simples que ele vai fazendo para te passar. É que daí tu pega dos dois lados, né? Tu pega de uma forma direta e tu pega de uma forma mais sutil, mais subliminar, assim. Exato. Tipo, e aí junto tu vai construindo toda a ideia que é una, né? Exato. Outro exemplo que ele acaba fazendo isso é logo no início do filme, que a primeira imagem que aparece é a imagem do czar Alexandre. Isso. Eu não consegui identificar se é o Alexandre I ou o segundo, Também mas não. acredito que seja o Alexandre I, que, se eu não me engano, foi o que fez a liberação dos camponeses, né, da Rússia no século XIX, e que acabou sofrendo pressões e acabou sendo... agora, se eu estiver errado, comenta aqui embaixo, mas, se eu não me engano, foi esse que acabou sendo morto no atentado à bomba, né? Então, o czar ali, a estátua do czar, ou seja, ali retoma a ideia dos grandes ídolos, né, dos falsos ídolos se desfazendo, ou seja, a estátua ela é desfeita, mas ela é derrubada pelas forças humanas, ou seja, vai aparecer trabalhadores subindo, colocando cordas e puxando todos aqueles pedaços que vão se desfazendo, ou seja, os grandes ídolos se desfazem no momento em que a pressão, o apoio e a revolução popular forçam a queda desse. Então vai aparecendo sucessivamente a queda do ídolo, ou seja, parece que ele está caindo de uma cadeira, né? E sucessivamente vai aparecendo isso. Depois, quando vem o general Kornilov está voltando, né? E o general Kornilov é interessante a história dele, porque ele era da Guarda Branca, né? E estava apoiando Kerensky, e ele tenta fazer uma tomada dos grandes centros urbanos e acaba sendo malfadado, e o Kerensky acaba prendendo ele, dizendo que ele estava querendo tomar o poder e tudo mais. Então depois ele até acaba sendo executado em 1918, e daí o general Kornilov, quando ele acaba sendo malfadado nesse processo, ele acaba sendo acusado de traição pelo próprio Kerensky, e é executado em 1918, né? Então todo esse processo, e daí quando vai se mostrar o Kornilov chegando, ou seja, tem aquelas imagens do Kornilov está chegando, daí a fita acaba sendo passada de trás para frente, ou seja, põe-se, né, de trás para frente a imagem do próprio Alexandre voltando à sua posição e sendo montado novamente. Exato. Ou seja, as forças estão tentando se reerguer novamente contra a revolução. Então, quando eu assisti essa cena, me lembrou um pouco, curiosamente, assim, que não tem nada, na verdade tem a ver, mas não tem estritamente a ver. Mas quando eu assisti isso, eu me lembrei daquela frase do Girard,
no Mentira Romântica, quando ele diz, né, os homens serão deuses uns para os outros. E aí isso ficou bem nítido, assim, desse desmontando e depois se montando e desmontando, como se fosse um processo eterno de que um quer ocupar o lugar do outro, mas apenas para exercer aquela função, né? É muito... E interessante que ele faz essa crítica da destruição dos ídolos, mas a própria Revolução acaba construindo uma que é o Lenin, que eles acabam embalsamando, que é a mesma coisa, né? E tem as estátuas lá do Lenin, no mesmo perfil da estátua que tinha do Czar Alexandre, igual aquela estátua grande com ele sentado, assim, como se fosse um trono, e tem outras, né? Tem do Marx, tem do Engels, tem do... Enfim. Do Stalin. Mas tem uma coisa curiosa, eu não vou lembrar exatamente como é que é disposto na abertura do filme, mas ele diz na abertura do filme que o filme é uma obra ficcional, porém com um tom de documentário, ou alguma coisa assim, que também é uma obra documentária, etc. E que não é. Na verdade, em qual sentido? Bom, no sentido de documentar o que acontecia num determinado período. Bom, mas aí não documenta de uma forma da acepção que nós temos hoje de documentário. Então seria muito mais hoje em dia um filme histórico do que propriamente um documentário, né? Sim. Mas acontece que quando tu diz documentário, tu tem muito teoricamente, tu tem uma visão de isenção ou de imparcialidade, né? Sim. No sentido de que não tá analisando a coisa de fora e não como um partidário que na verdade, o que eles estão fazendo, totalmente longe. Porque, agora, uma coisa que eu acho bacana na obra dele é que a obra dele tem pouca margem. Tem, obviamente, como sempre tem. Mas não, ele é um cineasta, até a crítica chama ele assim, de cineasta centrípeto, né? Porque ele é um cineasta que não deixa nada muito em aberto. Então tu não tem finais abertos, tu não tem cenas em aberto, onde tu vai ficar discutindo, mas o que será que aquilo ali quer dizer? Não, é tudo bem fechadinho, é tudo bem... Toda a história que ele quer te contar, ele leva tudo pra construir aquele ponto específico que ele quer demonstrar, o que ele quer passar, enfim, não tem nada, não é como, sei lá, a árvore da vida, ou qualquer... Não é aberto, é uma coisa que, claro, tem cenas que são... porque senão também nem teria razão de ser arte, né? É possível de se interpretar de várias formas, mas tudo trabalha em direção àquilo que ele quer defender, ou aquele ponto onde ele quer chegar. Que é o próprio processo da Revolução triunfando, com o Lenin discursando no final do filme. Que o Trotsky não existe. Trotsky não existe. Trotsky não participou da Revolução, isso é fake news. Estava em viagem. Foi visitar a família, não pôde participar inclusive aquele livro que ele escreveu, A Revolução Russa, também não é dele, é de outra pessoa, porque ele não estava lá. E um aspecto interessante, assim, pra encerrar minhas contribuições, que eu achei legal, é enxergar como a Rússia é um negócio muito louco, né? E aí, no ainda filme... hoje. Não, mas é no sentido cultural até. E aí, hoje em dia, ontem olhando o filme e tal, e pensando depois a respeito, eu cheguei a essa conclusão. É muito engraçado como os elementos estéticos deles são elementos que meio que... Eles são um país localizado num lugar meio diferente, e eles acabam por ser uma síntese entre o Ocidente e o Oriente, né? Então tem cenas ali que tu parece, por exemplo, aquela cena onde se passa na biblioteca do Czar, que tem umas mulheres lá meio sem vergonhas, e umas outras no chão, assim, um pessoal meio que bebendo, que era uma forma de retratar o governo provisório, né? Mas isso parecia corrupto, que... né? Não, mas não só isso, mas eu digo assim, isso também, mas a forma de montagem, tipo assim, o figurino, o estilo, parecia uma coisa meio europeia, cêntrica do final do século XIX, assim, aquela coisa meio dançarinas de cancan, aquela coisa meio dos salões franceses, etc. Uma coisa bem... E em outros momentos a gente ia olhar nas decorações que tinham no Palácio do Czar, etc. E em outros locais tinham aqueles gatinhos... Não sei se tu lembra disso, em várias cenas eles aparecem. Aqueles gatinhos chineses que abanam, assim, e várias... como é que se chama, não é? Porcelanato, umas coisas assim, tipicamente orientais do Oriente. E eu achei isso muito curioso de como... Eu não sei se aquilo lá é assim, efetivamente, mas que parece uma união, assim, né? Eles não são bem ocidentais e eles não são bem orientais. Eles são uma terceira coisa.
E isso é bem interessante como aparece nesses elementos Sim. gráficos, assim, e de cenário, etc. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Assim, A própria arquitetura deles é uma coisa bastante única, né? Tu vê que não existe, apesar de haver nos séculos, num processo que iniciou-se principalmente com duas figuras, que foi a de Pedro e de Catarina Grande, que foram dois czares que tiveram uma visão mais europeizante da Rússia, né? Um deles fazendo uma nova capital mais moderna, mais europeizada, e a outra, que na verdade era alemã, Catarina, e que acaba trazendo bastante dessa migração alemã para a Rússia. Apesar disso, a gente vê os aspectos orientais, ou seja, todas aquelas cúpulas que lembram muito cúpulas muçulmanas, aquelas indianas, né? Aquelas cúpulas bastante orientalizadas. Então, até a própria influência, né? Os mongóis, eles miscigenaram grande parte da Rússia e trazem essa mistura a todo o território, né? Tirando ali a parte da Rússia branca, que a gente chama da Bielorrússia, grande parte disso tem essa influência cosaca, tem influência mongol. Isso se mostra, por exemplo, numa das cenas em que os cossacos eles acabam aderindo ao processo da revolução, né, com os panfletos, e todos eles começam a dançar. Então tu vê que existem russos mesmo, assim, né, russos mais raiz, os russos brancos, né, e os russos cossacos, todos eles unidos e dançando as danças cossacas, né. Então acontece isso. E por falar agora, encerrando sobre o programa, aproveitar que a gente está falando sobre russos e como eles são sui generis, né? E no meio dessa semana a gente vai lançar um pequeno vídeo, né? Em que eu vou fazer uma lista de 5 autores russos e uma obra característica de cada um deles. Então vou falar de 5 autores que são importantes dentro dessa literatura riquíssima, que é a literatura russa, que surge, né, praticamente como uma grande literatura no início do século XIX e segue pelo século XX e até mesmo durante o período soviético. Ainda se mantém grandes autores ali surgindo na Rússia e nos países que eram da União. Da Cortina de Ferro. Da Cortina de Ferro. Era isso, pessoal. É isso. Queremos agradecer a vocês e convidá-los para os nossos próximos vídeos. O vídeo sobre os cinco russos que eu vou falar ao meio da semana, e também o nosso próximo programa, que vai ser agora sobre humanidades. A gente vai trazer um sujeito que trabalhou junto ao senhor Stalin, né? Trabalhou, puxa-saco do Stalin. Puxa-saco do Stalin. E ministro do governo posterior ao governo do Stalin. Um dos maiores teóricos marxistas, mas de uma obra que ainda não é ainda do seu período marxista, um período anterior, mas uma grande obra que define grande parte da teoria literária do século XX, que é o livro A Teoria do Romance, de Georg Lukács, o escritor e filósofo húngaro, escreve essa obra com uma influência muito mais kantiana, né? Hegeliana, até eu acho. Então ele vai abordar a questão do romance e dos gêneros anteriores, como a epopeia e assim por diante. Então, não perca, no nosso próximo final de semana teremos esse episódio, e no meio da semana um curtinho falando sobre os 5 autores russos de grande importância na cultura mundial. Certo? Muito obrigado e até a próxima. Até mais.